A graça e a paz, meus amados irmãos. Então, vamos aí gravar, dar sequência ao estudo bíblico de Lucas. Já fiz 3 vídeos, vou fazer o próximo vídeo, né? Eu acho que vai ser uns 6 vídeos, viu, irmãos? Que o Evangelho de Lucas é igual aos outros, é um pouco longo, né? Mas vamos lá pro estudo, sem muitas delongas, eu já fiz a oração, tá? Então a gente vai, porque o canal, eu já expliquei, é mais para estudo bíblico do que para oração, tá? Para não perder muito tempo, tá bom? Então vamos lá, quando der eu oro, tá? Em outra ocasião. Vamos se ater aqui ao estudo. Então vamos lá. Simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Vocês dão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas age assim. Digo a vocês, amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade criada por Deus. Procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem nos que estão por baixo. A situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida, vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Ele citou um provérbio. Pode um cego guiar outro cego? Não caem ambos no buraco? O aluno não ensina ao mestre. O importante é escolher com cuidado aquele que será o seu mestre. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto, e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. Lembrem-se de que vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem. Isso se comprova por seus atos e palavras. Por que vocês estão sempre dizendo, Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que digo? As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou. Foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. Perda total. Lucas, capítulo 7. Então, irmãos, essa passagem aí, né, a gente já tinha avaliado lá no último vídeo que eu fiz, né, do Evangelho de Lucas. Não adianta nada você fazer estudo bíblico, é o que eu falo sempre nos meus vídeos. O conhecimento, ele não salva por si só. Ele só faz você conhecer a verdade. Só que
o conhecimento ele tem que te libertar e você colocar em prática o que você aprende de conhecimento na palavra. Não adianta você estudar a Bíblia, que isso daí o falso profeta faz. Então eles sabem da palavra, Satanás também conhece a palavra, ele usou a palavra contra o próprio Jesus na tentação do deserto, então não adianta nada. Você tem que ter uma mudança de vida, nascer de novo, de dentro para fora. Uma mudança de caráter, uma mudança de postura, uma mudança de vida, entendeu? A palavra tem que penetrar como juntas e medula até a profundeza da alma, como espada de dois gumes, que fala os salmos, né? E ter mudança de vida. É isso, não adianta você estudar a Bíblia e continuar do mesmo jeito. É como você ir na igreja lá, que não te transforma. Você vai na igreja por ir, para falar que é religioso, mas você teve mudança de vida? Então tem que ter mudança de vida. É isso que ele está falando ali. Que adianta tirar o cisco do olho do irmão se tem uma trave na sua? Só que essa tradução tá uma mancha, né? Que adianta você limpar a mancha do rosto do irmão se tendo, né? A sua tá repleta de manchas. Então, é isso aí que ele quer dizer, né? Vamos lá da sequência. Quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial o estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus. Ele merece isso porque ama nosso povo. Até construiu nossa sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar, quando um grupo de amigos enviado pelo capitão veio ao encontro dele com este recado. Senhor, não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. O Senhor sabe que eu não sou uma boa pessoa. Eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado vá e ele vai. A outro venha e ele vem. Ao meu escravo faça isso e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o criado com perfeita saúde. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele e uma multidão imensa os seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Em seguida tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem, levante-se. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar: Deus está de volta! Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Os seguidores de João informaram seu mestre de tudo isso. E ele enviou 2 deles para perguntar a Jesus: o Senhor é aquele que estávamos esperando ou teremos de esperar mais? Os homens apresentaram-se a Jesus e disseram: João o Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estávamos esperando ou teremos de esperar mais? Naquela hora, Jesus curou muita gente de doenças, problemas e espíritos malignos e vários cegos. Só depois deu a resposta: voltem e digam a João o que vocês acabaram de ver e ouvir. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então considerem-se muito abençoados. Depois que os mensageiros de João voltaram com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. O
que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente vive rodeado de celebridades. Afinal, o que vocês foram ver não foi um profeta? Com certeza, um profeta. Talvez o mais importante de que vocês ouviram falar. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu: enviei meu mensageiro adiante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João. Mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. A prova disso é que João batizou gente comum e indiscriminada, enquanto os fariseus e líderes religiosos desprezavam todos e, achando-se superiores, recusaram o caminho de Deus e o batismo. Como que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João Batista veio jejuando e vocês o chamam de louco. Eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muito, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Um dos fariseus convidou Jesus para um jantar. Ao chegar à casa do fariseu, Jesus tomou lugar. Aí, irmãos, na verdade ele quis dizer o quê com isso daí? Ele quis dizer que a gente tem que ser humilde. Deus dá graça aos humildes. Então, o que importa é que Jesus cresça e que a gente diminua. O João Batista, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Então teve uma ocasião lá que falaram: você não se importa que muitos seguidores estão deixando de te seguir a seguir Jesus? Aí João Batista deu essa resposta: o que importa é que ele cresça e que eu diminua, porque eu vim preparar o caminho para ele. Então, na verdade, a gente não tem que chamar atenção para a gente tem que mostrar Cristo para as pessoas. Não é para ela olhar para a gente e ficar exaltando a gente, exaltando o homem. É o que muitos líderes religiosos fazem. Ele comentou, ó, os líderes religiosos fariseus, ele falou, né? E João não, João estava humilde, vestido com roupa humilde, com pano de saco, e os caras tudo lá, vestido aparentemente elegante, cheio de amigos, e bababam, né? E João era o mais humilde, entendeu? Então, não é só porque ele era humilde, porque nas roupas, está falando que a atitude, né, de João era humilde, entendeu? Então, quem se acha muito e que quer atrair atenção para si próprio, Deus nos dá graça. Deus dá graça para aqueles que mostram Cristo, que o caminho é Ele, não é o ser humano. Nós somos sábios, entendeu? A gente fala da palavra para apontar para Cristo, entendeu? Então é isso que ele quis dizer com a humildade. Então vamos lá. Uma mulher prostituta na cidade, tendo ouvido que Jesus era convidado do fariseu, apareceu no jantar com um frasco de perfume muito caro e derramou-o nos pés de Jesus. Chorando muito, derramava lágrimas sobre os pés dele, soltando os cabelos, enxugou os pés do Senhor, beijou-os e os ungiu com perfume. Quando o fariseu, dono da casa, viu a cena, disse consigo mesmo: se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. É mesmo? Diga-me. 2 homens deviam a um banqueiro. Um devia 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu: acho que aquele que recebeu o perdão maior. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou: vê essa mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça.
mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Em seguida, Jesus disse à mulher: eu perdoo seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele os ignorou. Ó, irmãos, tá vendo? Teve uma passagem que Jesus falou para os religiosos fariseus, né? Olha, cuidado, que as prostitutas estão entrando no reino do céu primeiro que vós. Então isso quer dizer o quê? Jesus veio para salvar os pecadores, certo? Mas não para você continuar no pecado, para salvar. Lembra da prostituta Raabe lá no Antigo Testamento? Ela se converteu, ela casou com Salmão, que era espia de Moisés, e ela se converteu e deixou a prostituição. Jesus veio para os pecadores para você se converter do pecado, mas ele tinha misericórdia com os pecadores. E ele andava no meio dos pecadores para salvar os pecadores do pecado. E os religiosos fariseus criticavam ele por causa disso. E você vê que a prostituta, ela chorou aos pés de Jesus e enxugou com o cabelo. Que isso quer dizer o quê? Que ela estava grata e veio servir Jesus. Enquanto o Simão fariseu lá, ele não tratou Jesus com a mesma dignidade, com a mesma gratidão. Não recebeu Jesus do mesmo jeito, entendeu? Então, quando Jesus lavou os pés de Pedro, ele quis mostrar que ele veio dessa primeira vez para servir as pessoas, e que nós tínhamos que fazer a mesma coisa, lavar os pés. Não quer dizer que você tem que lavar os pés literalmente das pessoas, tem que servir o próximo, entendeu? É um simbolismo para mostrar para a gente servir o próximo, entendeu? Então Jesus veio para servir, só que agora ele vai vir como juiz da segunda vez para julgar as nações, a julgar as pessoas que não creram, não receberam ele como Salvador, porque ele é a vida, ele é que dá caminho para Deus Pai, e ele é Deus encarnado, entendeu? Aí o fariseu falou ali, ó: quem é ele para perdoar pecado? Ele é o próprio Deus encarnado. Então só ele pode perdoar pecado. Entendeu? Então os caras não entendem isso daí. Os religiosos. Entendeu? Então é isso que ele quis dizer ali. Entendeu? A humildade é tudo, gente. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. E disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, anunciando a mensagem. Os 12 estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também os acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos; Joana, esposa de Cusa, oficial de Herodes; Susana e muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Lucas, capítulo 8. Enquanto viajavam de cidade em cidade, muita gente se unia ao grupo e passava a acompanhá-los. A eles, Jesus contou esta história. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho, foram pisadas e os passarinhos as comeram. Outras caíram sobre pedras e brotaram, mas secaram porque não tinham raiz. Outras caíram no meio das ervas daninhas, que cresceram e as sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Vocês estão ouvindo com atenção? Os discípulos perguntaram: qual é o sentido dessa história? Ele disse: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades. Mas há quem precise ouvir essas histórias, mesmo que nem sempre as entendam. Os olhos deles estão abertos, mas não veem nada. Os ouvidos deles estão abertos, mas não ouvem nada. Essa história retrata a vida de muitos deles. A semente é a palavra de Deus. As sementes no caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo arranca do coração deles para que não acreditem que serão salvos. As sementes que caíram nos pedregulhos são os que ouvem com entusiasmo passageiro. Diante da primeira dificuldade, perdem o interesse. As sementes que caíram entre as ervas daninhas
são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e divertir-se a sufocam. As sementes não produzem nada. Já as sementes na terra boa são os bons corações que se apropriam da palavra e se apegam a ela, não importa o que aconteça. Eles permanecem firmes até a colheita. Ninguém acende uma lâmpada e depois a cobre ou a esconde debaixo da cama. Não, ela é posta num lugar visível, de modo que todos os que entram no recinto possam ver por onde andam. Não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, estamos tornando tudo público. Por isso não guardem com avareza as palavras que estão ouvindo. Generosidade produz generosidade, a avareza empobrece. A mãe e os irmãos de Jesus apareceram, mas não podiam chegar a... Aí, irmãos, ele falou a parábola, a história, né, da semeadura, né? Que você vai e lança a palavra e a palavra cai em terreno pedregoso e não dá fruto, né? E ele falou também daquela que cai nas ervas daninhas, que os cuidados do mundo, você tá preocupado em ganhar dinheiro e se divertir, trabalhar, é o que eu falo. Não que seja errado, às vezes você está trabalhando para sustentar-se, a própria palavra fala para viver do seu suor, do seu trabalho, né? Mas você tá, aí você vai se divertir, aí você vai preocupar em ganhar dinheiro. O que acontece? Os cuidados do mundo sufocam a palavra e logo a pessoa se distancia da palavra, entendeu? Ou as aves do céu vêm e roubam a semente que cai nas ervas daninhas e que é as aves de Satanás. Outros pregadores fraudulentos que roubam a palavra do seu coração e inventam mentiras, entendeu? Sobre a palavra. E ela não frutifica. Agora a palavra que caiu e a outra palavra no terreno perigoso também, que é a que recebe com entusiasmo, só que na primeira dificuldade a pessoa já desiste, entendeu? Agora a palavra que cai no terreno fértil, o terreno bom, é aquela que não importa o que aconteça coisas boas ou coisas dificultosas, ela persevera e continua firme até o fim, sustentando a palavra no seu coração, entendeu? É mais ou menos isso daí que ele quis dizer, né? Então vamos lá, vamos terminar aqui. Estava por causa da multidão. Alguém o avisou. Sua mãe e seus irmãos estão esperando lá fora. Querem ver você. Ele respondeu. Minha mãe e irmãos são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Mais vale a obediência do que laços de sangue. Um dia Jesus e seus discípulos entraram num barco. Vamos atravessar o lago, disse. Você viu, irmãos? Ó, a mãe dele estava procurando ele e os irmãos. Aí ele falou, quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que pratica, que obedece a minhas palavras, são meus irmãos e minha mãe, entendeu? Então, não adianta você só saber da palavra, você tem que praticar. A obediência, é você ser contente de coração. Quando você errar, a gente não deve julgar as pessoas pelo erro que ele estava falando ali. Você tem que ajudar ela, a mostrar para ela que ela errou, mas que Deus está com ela e que Ele perdoa. Para ela ir contrita, pedir perdão para o Pai em nome do Senhor Jesus, e Deus tem misericórdia e graça e perdoa, e ela abandona os erros, entendeu? É isso, com mansidão. A gente não pode ficar apontando o dedo para as pessoas, entendeu? É assim que se prega o Evangelho, nessa ordem, entendeu? Então quem obedece é quem é mãe e pai do Senhor Jesus, entendeu? É assim, numa maneira figurativa de falar, né? Então, vamos lá. Navegavam tranquilamente e ele dormiu. De repente, uma tempestade terrível abateu-se sobre o lago e a água começou a entrar no barco. O naufrágio era iminente, por isso eles foram acordar Jesus. Mestre, nós vamos morrer! Levantando-se, ele ordenou ao vento: silêncio, e disse às águas: acalmem-se. O vento e o mar lhe obedeceram. O lago ficou em plena calmaria. Em seguida, repreendeu os discípulos. Vocês não têm fé. Atemorizados e chocados, eles gaguejavam.
é este homem? Ele dá ordens ao vento e ao mar, e eles obedecem ao comando dele. Eles navegaram até a terra dos Gerazenos, na margem oposta à da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um louco da cidade, vítima de demônios, ficou frente a frente com ele. O homem não usava roupas fazia muito tempo. Havia saído de casa e morava no cemitério. Quando viu Jesus, caiu diante dele, gritando: "O que queres comigo? Tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Não me castigues!" O homem disse isso porque Jesus tinha ordenado ao espírito maligno que saísse dele. O demônio fazia o homem ter convulsões. Por isso ficava sempre vigiado, amarrado com correntes e algemas. Mas enlouquecido e dominado pelo demônio, arrebentava as correntes. Jesus perguntou: "Qual é seu nome?" "Meu nome é Multidão", foi a resposta, porque eram muitos demônios que afligiam o homem. Em desespero, eles imploravam a Jesus que não os enviasse para o abismo profundo. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios suplicaram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele permitiu. O resultado foi terrível. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no lago. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram tudo o que viram na cidade e por toda a região. O povo foi conferir de perto a situação. Encontraram um homem de quem os demônios haviam saído assentado aos pés de Jesus, usando roupas decentes e em perfeito juízo. A cena era sublime, e por um instante os moradores tiveram mais reverência e curiosidade. Algumas testemunhas do fato contaram a eles como ocorrera a libertação do endemoniado. Entretanto, mais tarde, muitos moradores da região se ajuntaram e pediram a Jesus que saísse logo dali, porque estavam apavorados. Jesus entrou no barco e foi embora. O homem que havia sido liberto dos demônios pediu para ir com ele, mas Jesus o enviou de volta, aconselhando: "Vá para casa e conte o que Deus fez por você." Então ele voltou e anunciou por toda a cidade o que Jesus fizera por ele. Quando voltava, Jesus foi recebido por uma multidão. Todos estavam à espera dele. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, aproximou-se. Prostrado aos pés de Jesus, implorou que ele fosse à sua casa, porque sua filha de 12 anos de idade, sua única filha, estava morrendo. Jesus foi com ele, abrindo caminho através da multidão que o empurrava e apertava. Naquele dia, estava no meio da multidão uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum deles fora capaz de ajudá-la. Ela esgueirou-se por trás de Jesus e tocou na borda de sua roupa. Na mesma hora, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: "Quem me tocou?" Ele insistiu: "Alguém me tocou. Senti poder saindo de mim." Percebendo que não podia mais esconder nada, ela se ajoelhou trêmula diante dele. Contou sua história ao povo e deu testemunho de que havia ficado boa no exato instante em que o tocara. Jesus lhe disse: "Filha, você se arriscou por causa da sua fé, e agora está curada. Tenha uma vida abençoada." Enquanto ele ainda falava, chegou alguém da casa do líder da sinagoga e informou: "Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre." Mas Jesus afirmou: "Não fique preocupado. Apenas confie em mim, e tudo ficará bem." Quando chegou à casa do líder da sinagoga, só permitiu que entrassem com ele no quarto Pedro, João, Tiago. Então, irmãos, deu uma parada aqui que já tá meia hora, vai dar, né? Ali, aqueles milagres todos que Jesus fez naquela época, tá? Era um sinal para ele mostrar o final dos tempos. Por exemplo, ele curou porque ele tinha os judeus, que é o povo que ele veio, né? Que é o povo de Jesus, povo terreno, né? Que nós somos o povo espiritual, que é a igreja. Que a igreja ela só foi
conhecida através do apóstolo Paulo. Ele já tinha anunciado o que seria igreja ao apóstolo Pedro, mas Pedro ficou sem entender o que era. Que ele falou assim, ó, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei. Ele falou edificarei no futuro a minha igreja, entendeu? Então Pedro ainda não sabia o que significava igreja. Ninguém sabia o que era igreja no Antigo Testamento, entendeu? Sabia o que era congregação, reunião, entendeu? Mas igreja, que era o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, ninguém sabia. São 9 mistérios que foi revelado ao apóstolo Paulo depois da conversão de Paulo, entendeu? Então ali eles fizeram sinais porque o judeu pedia sinais, entendeu? Para provar que ele era o filho de Deus. E mesmo assim, ele fazendo sinais, eles não acreditaram. Alguns, né? Alguns judeus acreditaram. Alguns até hoje não acreditam e vão se converter lá na grande tribulação, no final dos tempos, né? Então ele fazia milagres e ressuscitava e curava para mostrar que ele era Deus, entendeu? Só que hoje Deus ainda cura, mas não com a mesma frequência que fazia lá. Por quê? Porque senão, se ele curasse todos igual aquele tempo lá, ninguém ia morrer mais, entendeu? Nem ia ficar doente, entendeu? Então ali era só para confirmar que ele era Deus, não que ele não possa curar hoje. Se for o propósito de Deus curar aquela pessoa, ele vai curar. Se não for, chegou o tempo da pessoa, ele não vai curar, mas a pessoa vai ressuscitar. Que nem ele ressuscitou Lázaro, só que Lázaro voltou a morrer, entendeu? Então ele ressuscitou para mostrar que no final dos tempos ele vai ressuscitar os mortos, entendeu? E vai dar corpo glorificado, aqueles que se entregaram a vida para Jesus. O que não entregou vai ressuscitar para perdição eterna, para sofrer eternamente no lago do fogo do inferno, entendeu? Que é o que a Bíblia fala, tá? Para sofrimento eterno. Que assim como tem vida eterna, tem morte eterna. A morte eterna é a segunda morte, ou seja, a pessoa morreu uma vez, Jesus ressuscita a pessoa, dá corpos físico para ela e joga no lago de fogo. Então essa é a segunda morte que a Bíblia chama de segunda morte. A segunda morte, os cristãos verdadeiros não passam por ela, porque a segunda morte é só para os incrédulos, os ímpios, entendeu? Que não quiseram se converter. Os de Deus não passam pela segunda morte. Ele morre, ressuscita e vai para o reino eterno de Deus, entendeu? Para a salvação eterna, entendeu? Então é mais ou menos por aí, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Vou pro próximo vídeo aqui do Evangelho de Lucas, da sequência, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, que essa orientação bíblica, né, sirva de auxílio para vocês, que toque nos seus corações, né? E se inscrevam no canal quem não é inscrito, deixa o like se gostou, dislike se não gostou, tá? E badalhe o sininho de todas para receber as notificações e compartilhe, irmãos, compartilhe o vídeo para o canal ter relevância e o algoritmo do YouTube reconhecer e compartilhar com outros, né? Espero que seja de avalia tudo que a gente aprende aqui, né? E muita gente eu sei que não vai concordar com as minhas interpretações, né? Mas a interpretação não é minha, é pelo Espírito Santo. Então eu sei que ele está me conduzindo, mas é que as pessoas não têm tanto entendimento assim, né? Nas igrejas que as pessoas frequentam, ela não ensina tanto essas coisas assim, não dá orientação dessas coisas na palavra, né? Ela fala muito de bênção, de riqueza, de coisas, de prosperidade, né? Coisa que não é da Bíblia, né? Não que Deus não prospera ninguém, é isso. A prosperidade que Deus fala é riquezas espirituais para a igreja. Não que Deus não possa abençoar financeiramente alguém ou fazer alguém empresário, pode, mas não desse jeito que pregam nas igrejas aí. Então as igrejas têm que pregar mais sobre o final dos tempos para se preparar as pessoas, não fazem mais isso, dar orientação verdadeira dentro da palavra de Deus, interpretação correta, não se faz mais isso, não se dá ensinos bíblicos mais, algumas igrejas até ainda faz, mas é raro, é poucas, irmãos, só fica pregando coisas, distorcendo a palavra igual o diabo faz, para enganar as pessoas e colocar o coração na avareza, das pessoas na avareza, e isso Deus odeia, né? Mas tamo aí, tá? Esse foi o vídeo, Deus abençoe vocês, que ilumine a mente, os corações de vocês, e que a palavra penetre como espada de 2 gumes até as últimas e medulas e convertam as almas de cada um, que cada um veio ter entendimento claro sobre as escrituras, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.